Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Miranda me olhou porque ela estava lendo a minha mente, ela viu que eu ia falar outra coisa. Ela tem esses poderes, Aloísio Guigino. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Mas nós já mudamos o tópico, né? O médios e feiticeiros já ficaram para trás. Com o estudo do livro O que é o Espiritismo. E nós estamos aqui, né, no capítulo 1, né, a pequena conferência espírita, o diálogo de Kardec aqui com o visitante. E o visitante está aqui nervoso, querendo entender o que acontece depois da morte, porque ele acha que todo mundo tinha que ser igual, tinha que acabar essas diferenças que tem aqui na Terra. E Kardec está tentando explicar para ele como acontecem as coisas depois da morte. Ninguém vira santo depois da morte, a não ser Miranda, não é isso, Aloísio Guigino? Não, mas já é. Já é, então. Então não vira. Continua, né? Antigamente existiam uns santos de madeira que eles eram ocos, sabe? Não tinham nada por dentro, é mais ou menos assim. Não, tinha sim, aquilo ali por dentro era cheio de ouro. Pedras, mas ali... cheio de ouro, pedras mas preciosas. Mas não eram pedras corretas, porque eram roubadas. Então tá certo. Então, vamos retomar o nosso estudo aqui, depois desse assunto interessante aí de Aloísio e Miranda. O tópico que nós estamos nesse capítulo 1 é diversidade dos espíritos. E nós tivemos a primeira pergunta do visitante, a resposta de Kardec. Agora nós vamos para a segunda pergunta do visitante, que o Aloísio e a Miranda já deram uma pincelada no último programa, e a gente vai retomar isso hoje. Então a segunda pergunta dele nesse tópico é a seguinte: por que não são perfeitos todos os espíritos? Muita gente gostaria que fosse assim. Aí ele continua perguntando a Kardec: tê-los-á Deus assim criado em tão diversas categorias? E aí é uma outra pergunta de quem não conhece a doutrina, né? Por isso que é importante o estudo. Porque é como se Deus criasse espíritos de forma diferente. E não é bem assim. Allan Kardec vai responder da seguinte maneira, na voz de Maria de Fátima Miranda. É o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E pela mesma razão, os homens não são perfeitos, por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Vai comentar alguma coisa? E aí vai como numa escola, né? A gente podemos começar estudando juntos aqui, eu, Aloísio e Miranda, né? Desde lá do maternal. Imagina, eu, Aloísio e Miranda no maternal. Misericórdia, coitada da professora. A professora não ia aguentar, não. Mas aí o Aloísio, né, que é um aluno dedicado, né, o tempo vai passando, ele vai sendo aprovado. Eu e Miranda ali na bagunça, reprovado. Daqui a pouco o Aloísio já está cursando lá o pós-doutorado e a Miranda está terminando o ensino médio. Entendeu? Fazendo Mobral. Não acredito. Hoje eu entendo o desespero da minha mãe. Não acredito. Mas é exatamente isso que acontece na evolução espiritual, né? Você parte de um mesmo princípio, só que alguns caminham mais rápido e outros demoram
mais nessa caminhada, né? Por motivos diversos. Sem contar que nessa escola tem sempre novos alunos entrando. Então a diversidade ela vai ser sempre grande, porque tem alunos em várias séries, alunos que começaram juntos, mas uns foram mais rápidos, outros estão mais retardatários, e assim acontece na evolução espiritual. Os alunos, no caso, os espíritos, são criados simples e ignorantes e vão evoluindo. Como o aluno entra lá no maternal e vai evoluindo, vai passando de série a série. É por aí, Luiz Guigino? É por aí, exatamente isso. Nós fizemos até uma comparação no encontro passado, onde nós falamos que dentro desse processo de evolução, e evolução é um processo, né? Nós temos sempre um degrauzinho a mais para que nós possamos conquistar dentro das nossas existências. E nós trazemos conosco ainda alguns atavismos da teoria do criacionismo. Todos nós fomos criados num determinado momento e não temos bagagem. Nós temos bagagem. Todos nós viemos de milhares de anos, não vou nem dizer milhões não, milhares de anos, certo? Adquirindo conhecimento, experiência, praticando, aprendendo e cada vez subindo um degrauzinho de cada vez na nossa evolução, dentro do nosso processo de evolução. E é muito natural isso, é muito natural. Então não seria justo, certo? Porque nós não teríamos nenhuma conquista, nenhum merecimento, nenhum mérito se nós todos fôssemos criados perfeitos, certo? E a unicidade da existência não explicaria por que essa diversidade de capacidade, inteligência e habilidade. Isso. Né? Então é através das reencarnações sucessivas que nós vamos aprendendo, praticando, crescendo, desperdiçando oportunidades, mas vamos sempre caminhando em direção à nossa destinação, que é a perfeição. Se formos alunos dedicados, né, que estudam a doutrina espírita e tentam colocar o que aprendemos na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, em prática, podemos começar a tirar boas notas e, uma vez tirando boas notas, podemos ser aprovados. Isso. Ainda que não com a nota 10, mas com a média ali, né? E Deus é bom se a gente tirar a média um pouquinho abaixo da média, ele dá um ponto por esforço, entendeu? E a gente chega lá. Por não compreendermos ainda Deus e suas leis, e muito focados na existência física, ficamos naquela ideia imediatista de todas as conquistas de uma vez só. E aí nós vamos observar que a nossa grande dificuldade na existência física é porque as coisas nos trazem uma preparação para algo maior. É como se fosse uma escada onde um degrau vai estruturando para que outro surja, não é? E quando nós ficamos naquele sonho, naquela ilusão, e querendo as coisas que às vezes não são nem as coisas essenciais para a vida espiritual, nós desperdiçamos tempo, sofremos, nos angustiamos, não é? E o produto final não vai acontecer. Agora, quando colocamos o nosso pensamento fora da vida física e vamos observar Deus nos criando com toda uma oportunidade e convite a um desenvolvimento, maturação, até porque a grandeza de Deus é que Ele nos quer refletindo as suas leis, né? Desenvolvendo habilidades para que possamos ser instrumentos dele por onde passarmos. Aí nós vamos compreender a importância de Jesus em nossa vida. Alguém que fez toda essa conquista e tem um comprometimento perante si mesmo, diante de Deus, para nos auxiliar, dando-nos oportunidades e meios de chegarmos ao mesmo nível que ele está. É isso aí, vamos dar continuidade aqui na resposta de Allan Kardec ao visitante. E ele diz o seguinte: em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso. E quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para viver em um mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. É o aluno que terminou lá o ensino médio e vai ter que fazer a faculdade num outro local, né? Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal.
neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos, como se não se despissem de seus prejuízos. Todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo suas ideias, e o que eles dizem é muitas vezes apenas a sua opinião pessoal. Eis o motivo porque se não deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. E aí tem lá o apóstolo João, né, que diz: amados, não creiais em todos os espíritos. E isso aqui é fundamental, porque tem muita gente, não é pouca, que toma contato com a realidade espiritual, os fenômenos mediúnicos, e passam a acreditar cegamente em tudo que dizem os espíritos. Isso é um perigo, Aloysio Guigino. No livro dos médiuns, quando Kardec classifica os espíritas, tá? Ele diz que são aqueles que... Como é que é? Os espíritas exaltados? Esses que você se referiu são os espíritas exaltados. E os espíritas exaltados são aqueles que adotam qualquer coisa que venha, desde que venha do mundo espiritual. Certo? Então, se nós lembramos que ali existem várias categorias de espíritos que se comunicam conosco, os zombeteiros, os galhofeiros, os pseudo-sábios, e vamos por aí afora, ainda dentro da categoria de espíritos imperfeitos, que nós aprendemos no livro dos espíritos, certo? Nós vamos ver que nós vamos estar adotando posturas, adotando comportamentos, adotando verdades, entre aspas, que na realidade são inverdades. Certo? E nós apenas o fazemos porque achamos que vem da espiritualidade, é verdade. É o que o Eduardo lembrou, né? No Evangelho de João. Verificai primeiro se são de Deus, né? Não creiais em todos os espíritos. É como se em algum momento nós começássemos a compreender que a espiritualidade seria algo à parte, a nossa realidade não é. Não. Porque esse exercício começa no mundo físico. O encarnado que está comigo, o meu familiar, o meu amigo, a pessoa na rua, é uma expressão da espiritualidade que ele é enquanto espírito e carrega pelas suas sintonias. Então, se nós temos esse critério de avaliação, de observar quem nos chega, o que fala, como fala e por que fala, nós não vamos ter uma vida de relação ajustada socialmente. A mesma coisa se deve observar em relação a essa interação com os espíritos que estão na vida fora da matéria, não é? Se chegam informações, Kardec ele nos dá lições e nisso fica o grande exemplo dele, na pesquisa, na observação, na dedicação dele. Avaliar tudo, observar, ainda submeter à opinião dos espíritos superiores, porque a análise pessoal dele não prevaleceu em nada. Ele só acolheu informação, racionalizou aquela informação, avaliou, mas apresentou a opinião dos espíritos que estavam responsáveis pela doutrina, porque não era Kardec o responsável, né? Então esse critério vai nos auxiliando a nos tornar menos presas fáceis da ilusão com essa relação do mundo com os espíritos desencarnados. José Raul Teixeira, né? Quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu achei até que era brincadeira e que não era verdadeira, mas o nosso amigo Marco Aurélio, lá da CF da Penha, eu lembro que o pessoal contava essa história, acho que a Miranda também conhece, e é tão inusitada que é difícil de acreditar nisso, que o Raul teria ido fazer uma palestra, pelo menos eu me lembro que teria sido o Raul, e nesse centro que ele fazia a palestra, quando ele falava algo mais engraçado, as pessoas sorriam, e ele notava que faltava um dente, não é isso? O mesmo dente, o canino, e aí ele olhou aquilo, ficou meio perturbado, aqui que tá todo mundo sem dente, e fez a palestra, ficou com aquilo na cabeça dele. Quando terminou, ele falou com o dirigente da casa, que eu não sei se tinha também a falta desse dente, não lembro dessa parte da história, mas ele perguntou, houve alguma epidemia por aqui, algum problema, né? Porque todo mundo perdeu o mesmo dente.
E aí, segundo a explicação do tal dirigente, teria sido uma orientação espiritual, porque tirando aquele dente, você iria se proteger contra influências obsessivas. Olha só, estava abrindo a porta da obsessão. Aí você vê, né? Eu falei, gente, como é que pode? Deve ser um lugar do interior, deve ser alguma coisa. Mas mesmo assim, são pessoas que seguem cegamente algum espírito zombeteiro, brincalhão, aproveitou-se da invigilância de algum médium da instituição, deu a ideia e as pessoas cegamente acolheram aquela ideia. E aí o próprio Raul conta numa outra oportunidade, que ele, mais uma vez fazendo uma palestra, foi perguntado a ele, pelo dirigente de uma instituição, quantos passes cada médium poderia dar. E aí ele falou, não tem limite, até a quantidade necessária. Aí o dirigente falou, não, porque o guia espiritual da nossa casa, o Irmão Sol, tinha nome lá, Irmão Sol, disse que só pode dar 2 passes, porque senão vai queimar o fluido, né? Aí o Raul falou, então deve ser por isso que eu me queimei todo, que ele é negro, porque ele deu tanto passe. E aí nós vemos, né, que a gente brinca, mas tem pessoas que são muito crédulas. E infelizmente eu vejo até hoje pessoas que falam, tem que ser assim. Aí você vai questionar a pessoa da casa espírita, mas por que tem que ser assim? Porque o espírito mandou. Se o espírito manda, a gente obedece? É assim que funciona? Você não vai avaliar se aquela instrução ela está de acordo com a doutrina, sentido, se ela faz sentido. Então isso é um perigo, Aloysio Guigino. Mas isso nós encontramos não apenas no Espiritismo. Não, claro que não. Nós encontramos na nossa sociedade, independentemente de crenças, onde são adotadas atitudes, procedimentos, porque alguém disse, porque leu em algum lugar, soube, viu na internet, sabe? Então é muito interessante, e a nossa racionalidade fica colocada de lado para que nós pensemos nas coisas, para que nós possamos filtrar aquilo que chega até nós diante dos valores morais e de uma realidade, de uma necessidade de nós adotarmos determinadas atitudes. É por isso que a fonte é a mesma, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, quando se trata de mediunidade, para que nós possamos fazer um critério, desenvolver um critério de avaliação. O próprio médium, né, e aí é uma questão delicada dentro do movimento espírita, o próprio médium, ele deveria ser o primeiro a se interessar por avaliar aquilo que vem através dele. E o que nós percebemos é que muitos médiuns ficam melindrados quando você questiona algo que veio através da sua mediunidade, como se aquilo não pudesse ter nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de erro de filtragem mediúnica, ou mesmo que o espírito estivesse ali com o propósito de iludir, né? O próprio Chico Xavier, que é um médium que nós respeitamos muito, o Chico fala que todo médium está sujeito a ser enganado, que ele já foi enganado, né? E aí perguntaram, mas como Emmanuel permite? Porque ele precisava ter o discernimento. Sim. Ele não podia achar que o Emmanuel ia filtrar tudo e ele não tinha que ter trabalho nenhum, que ele não tinha que estudar, que ele não tinha que ter o senso crítico dele. Terceirizava o senso crítico. Exatamente. Então, que os médios que estão aqui nos escutando, estão participando aqui com a gente do programa, reflitam. Kardec recomenda isso. Kardec diz em O Livro dos Médios que toda comunicação deve ser avaliada, mas, sobretudo, em primeiro lugar, pelo próprio médium, que a recebe. Agora, é evidente que o papel do dirigente da casa também é avaliar as comunicações. Aí o médium, muitas vezes, não aceita esse tipo de questionamento. Por isso a importância daquela equipe que trabalha, que lida junto com a tarefa mediúnica, que ela estude junto. Porque é justamente durante as reuniões de estudo que dúvidas são colocadas, observações são feitas. Porque como é que o médium vai poder fazer essa autoavaliação, se ele não tem recurso para isso? Porque se ele se limitar a ficar lendo, consumindo leitura espírita em casa, ele não vai estar aberto para ouvir a opinião do outro, que sempre enriquece. Um exemplo, uma dúvida, uma experiência, não é? Então, especialmente o grupo que desenvolve tarefa com a mediunidade, a reunião mediúnica,
já tivemos oportunidade de viver situações, participando de grupo, que só se encontrava na reunião mediúnica. Isso é muito comum. Entendeu? Então, quando só se encontra na reunião mediúnica e não tem o prazer de, na primeira oportunidade, estudar, conversar, porque às vezes a gente já chega no ritmo que nós vivemos hoje em dia, nós já chegamos em cima do laço praticamente, 15 minutos, meia hora. Quando isso? Quando isso, para uma reunião, não é? O ideal seria que chegássemos mais cedo, que pudéssemos trocar uma ideia sobre um determinado assunto, pegar um livro, ler, tirar uma dúvida de algo que nós ouvimos, pesquisar e quando informações nos são passadas, compartilhar com o grupo para que ele possa avaliar também e de alguma forma trazer um feedback para a gente. Então, as dificuldades se criam porque o médium ele não tem noção da importância dele. E aí nós vamos observar, nenhum médium é supra-sumo em reunião nenhuma. Mas enquanto elo de uma corrente, se ele estiver ajustado, ele é extremamente importante. Aquela pessoa que participa de uma reunião mediúnica, que às vezes ela não tem aquela mediunidade de ouvir espíritos, de dar comunicações, mas quando tem oportunidade, o Gil formou o grupo, juntou-se a ele e senta-se junto ali, está em oração, está ouvindo, está envolvendo o outro com carinho, observa. Eu já participei também de reunião onde uma das pessoas não tinha nenhuma faculdade ostensiva, não é? Mas ela chegava na salinha, ela sentava, abria o evangelho, lia, observava cada um dos companheiros que entrava. No final das contas, ela foi desenvolvendo mais intuição. Já está desencarnada, entendeu? E a importância daquela senhorinha no grupo, que se alguém que busca fenômeno fosse olhar para ela, pensava, é a que menos pesa aqui no grupo. E de repente era a que mais socorria. Porque ela chegava, ela tinha receptividade e ela tinha aquela atenção de avaliar a importância daquele encontro naquela sexta-feira. Esse é o grande desafio, né? Que aquele que trabalha com a mediunidade esteja aberto, seja humilde, entenda que as comunicações que chegam por seu intermédio podem ser de uma fonte boa, podem não ser de uma fonte boa, ele pode também estar sendo enganado, e ele é o primeiro a ter interesse em que a sua mediunidade seja conduzida no bom caminho. Mas nós sabemos o quanto é difícil a questão do melindre que a gente carrega, o nosso orgulho, mas não vale a pena. Kardec mostra essa humildade quando ele relata os erros dele durante o processo da codificação. Tem um episódio que ele conta, o Aloysio já falou sobre isso aqui em outro momento, quando falamos de efeitos físicos, que ele estava em casa escrevendo um artigo e batidas começaram a acontecer. Quando ele ia ver o que era a batida parava. Quando ele sentava para escrever, a batida voltava. E ficou nessa situação até que ele viu que era realmente alguma coisa espiritual. Na primeira oportunidade, ele foi conversar com os espíritos e eles disseram, não éramos nós mesmos, você estava escrevendo um artigo e tem um erro ali. Aí Kardec fala, não, mas eu já revisei muitas vezes. Aí o espírito fala, mas o erro está lá. E é um erro grosseiro. A palavra é essa, Kardec. E aí Kardec fala, mas... Aí ele fala, vá lá, olha da linha tal a linha tal e você vai ver. Quando Kardec vai, olha de novo, fala, meu Deus, como é que eu não vi? O erro grosseiro estava lá. Então, assim, era Allan Kardec. Se Allan Kardec reconheceu e tornou isso público, por que o médium acha que ele tem que ser perfeito? A gente tem que levar em consideração que Kardec não era um médium ostensivo. Exatamente. Tá? Mas era um médium intuído, muito intuído pela espiritualidade devido à missão que ele tinha abraçado. Certo? Sem contar que já era um espírito... Sim, já era um espírito num patamar de evolução moral diferenciado, né? Mas, de qualquer maneira, não era nem sábio nem santo. Certo? Por isso estava aqui ainda, né? Mas tinha uma missão, e essa missão era muito importante, e era importante que não cometesse erros. Então, ele estava amparado pela espiritualidade, certo? Mas nós, dentro do exercício da mediunidade, nós temos que domar também o nosso orgulho, certo? Esse é o grande vilão. É o grande vilão. E com isso... chegamos ao final de mais um programa, mas não fiquem tristes, voltaremos semana que vem. Semana que vem. Se Jesus assim o permitir, claro.
Muita paz a todos. Muita paz e até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita 1859, através do programa Luz na Penumbra. Comigo, mais uma vez, sempre ele, Renato Souza. Boa noite, meu irmão. Olá a todos, estamos juntos. Estamos juntos. E hoje vamos dar início, né, Renato, ao mês de junho de 1859. Perfeito. Com o título O Músculo Estalante. O músculo estalante. Sem mais delongas, vamos lá descobrir quem é esse tal desse músculo estalante aí, que eu estou curioso também. Vamos lá. Os adversários do Espiritismo acabam de fazer uma descoberta que deve contrariar sobremaneira os espíritos batedores. Para eles, é um desses golpes de clava do qual dificilmente se restabelecerão. Com efeito, que devem pensar esses pobres espíritos da terrível cutilada com que o Sr. Schiff acaba de atingi-los, e depois o Sr. Jobert de Lamballe, é por aí. É, por aí. E por fim, o Sr. Velpeau. Parece-me vê-los bastante confusos, argumentando mais ou menos assim. Pois bem, meu caro, estamos em maus lençóis. Estamos perdidos. Não havíamos contado com a anatomia que descobriu as nossas artimanhas. Decididamente, não há condições de se viver num país onde há gente que enxerga com tanta clareza. Vamos, senhores patetas, que acreditastes em todas essas histórias inverossímeis, impostores que nos quisestes fazer acreditar na existência de seres que não vemos, ignorantes que imaginais possa existir algo que escape ao nosso escalpelo, inclusive a vossa alma. E todos vós, escritores espíritas ou espiritualistas, mais ou menos espirituosos, inclinai-vos e reconhecei que não passais de tolos, de charlatães e até mesmo de velhacos e de imbecis. Esses senhores vos deixam a escolha, porque aqui está a luz, a verdadeira pura, ou a verdade pura. Academia das Ciências, sessão de 18 de abril de 1859, 2 anos depois do lançamento da codificação. Da contração rítmica muscular involuntária. O Sr. Jobert de Lamballe comunica um fato curioso de contração rítmica involuntária do pequeno perônio lateral direito, que confirma a opinião do Sr. Schiff relativamente ao fenômeno oculto dos espíritos batedores. A senhorita X, de 14 anos, forte, bem constituída, desde os 6 anos, é acometida de movimentos involuntários regulares do músculo pequeno perônio lateral direito e de batidas que são ouvidas por detrás do maléolo externo direito, com a regularidade do pulso. Apareceram pela primeira vez na perna direita durante a noite, acompanhados de dor muito forte. Pouco tempo depois, o pequeno perônio lateral esquerdo foi atingido por uma afecção da mesma natureza, embora de menor intensidade. O efeito desses batimentos é o de causar dor,
produzir claudicações e até mesmo provocar quedas. A jovem doente declarou-nos que a extensão do pé e a compreensão exercida sobre certos pontos do pé e da perna chegam a detê-los. Não obstante, continue sentindo dores e fadiga no membro. Quando essa interessante criatura se nos apresentou, eis que estado a encontramos. Ao nível do maléolo externo direito, em direção ao bordo ou ao bordo superior dessa saliência óssea, era fácil constatar um batimento regular, acompanhado de intumescência passageira e de um levantamento das partes mole da região, aos quais eram seguidos por um ruído seco que se sucedia a cada contração muscular. Esse ruído era ouvido no leito, fora dele, e a uma distância assaz considerável do local onde a jovem repousava. Notável pela sua regularidade e pelo seu estrépito, tal ruído a acompanhava por toda parte. Aplicando a orelha à perna, ao pé ou ao maléolo, distinguia-se um choque incômodo que atingia todo o trajeto percorrido pelo músculo, absolutamente como se fora um golpe que se transmitisse de uma a outra extremidade de uma viga. Por vezes, o ruído se assemelhava a um atrito, a uma raspadela, desde que as contrações fossem menos intensas. Esses mesmos fenômenos sempre se reproduziam, estivesse a doente em pé, sentada ou deitada, independentemente da hora do dia ou da noite em que examinávamos. Se estudarmos o mecanismo dos batimentos produzidos e se, para maior clareza, dividirmos cada batimento em 2 tempos, veremos que, no primeiro tempo, o tendão do pequeno perônio lateral se desloca ao sair da sua goteira, levantando necessariamente o grande perônio lateral e a pele. No segundo tempo, realizado o fenômeno de contração, seu tendão se relaxa e se movimenta na goteira, produzindo contra ela o ruído seco e sonoro de que acabamos de falar. Repetia-se, por assim dizer, de segundo em segundo, e cada vez o pequeno artelho sentia um abalo, e a pele que recobre o 5º metatarso era levantada pelo tendão. Cessava quando o pé era fortemente estendido. Cessava ainda quando se exercia pressão sobre o músculo ou a bainha dos perônios. Nestes últimos anos, os jornais franceses e estrangeiros têm falado muito de ruídos semelhantes a golpes de martelo, ora se sucedendo com regularidade, ora afetando um ritmo particular que se produziam em volta de certas pessoas deitadas em seu leito. Os charlatães se apoderaram desses fenômenos singulares, cuja realidade, aliás, é atestada por testemunhas dignas de fé. Tentaram relacioná-los à intervenção de uma causa sobrenatural, deles se servindo para explorar a credulidade pública. A observação da senhorita X mostra como os tendões deslocados no momento em que retornam à goteira óssea podem produzir batimentos sob a influência da contração muscular, anunciando assim, para certas pessoas, a presença de espíritos batedores. A gente pode ver aqui que é um assunto, um tema bem específico, né, de médicos falando sobre situações aqui bem específicas, né, que fogem até a nossa compreensão, né? Enfim, mas que... O maléolo, o Google está dizendo aqui que ele é uma proeminência óssea que existe na fíbula. Sim. Tá? A extremidade distal da fíbula se alarga e é prolongada, né? Lateral e inferiormente. É isso que está dizendo aqui. Isso aí. Esse aqui é o maléolo. Maléolo, né? Tá? Que ele está tratando aí, com certeza. Provavelmente esse ossinho lateral. Exato. Enfim, fomos apresentados ao maléolo. É isso, vamos dar continuidade aqui. É isso mesmo, a palpação do maléolo lateral
faz parte do exame físico do tornozelo e pé. Exatamente. Tá? É isso. Isso aí. Quinto metatarso também, que está ali nos dedos ali, né? Enfim. Exercitando-se, qualquer pessoa pode adquirir a faculdade de produzir à vontade semelhantes deslocamentos de tendões e batimentos secos que se ouvem à distância. Repelindo qualquer ideia de intervenção sobrenatural e notando que esses batimentos e ruídos estranhos se passavam sempre ao pé do leito dos indivíduos agitados pelos espíritos, o Sr. Schiff se interrogou se a sede desses ruídos não estaria neles próprios em vez de se situarem exteriormente. Seus conhecimentos anatômicos levaram-na a pensar que bem podia ser na perna, na região peroneal, na qual se encontra uma superfície óssea, tendões e uma bainha comum. Estando bem sedimentada em seu espírito, essa maneira de ver fez ele experiências e tentativas em si mesmo que lhe não permitiram duvidar que o ruído tivesse sua sede por detrás do maléolo externo e nas bainhas dos tendões do perônio. Logo, o Sr. Schiff foi capaz de executar ruídos voluntários, regulares, harmoniosos, e perante um grande número de pessoas, cerca de 50, pôde imitar os prodígios dos espíritos batedores, com ou sem sapatos, de pé ou deitado. Concluiu o Sr. Schiff que todos esses ruídos se originam no tendão do grande perônio, quando passa na goteira peroneal, acrescentando que eles coexistem com um adelgaçamento ou ausência da bainha comum no grande e no pequeno perônio. Quanto a nós, admitindo inicialmente que todos esses batimentos fossem produzidos pela queda de um tendão contra a superfície óssea peroneal, pensamos, entretanto, não haver necessidade de uma anomalia da bainha para os percebermos. Basta a contração do músculo, o deslocamento do tendão e seu retorno à goteira para que o ruído aconteça. Além disso, somente o pequeno perônio é o agente do ruído em questão. Com efeito, ele ostenta uma direção mais reta que o grande perônio, que sofre vários desvios em seu trajeto, situa-se profundamente na goteira. Recobre completamente a goteira óssea, sendo natural concluirmos que o ruído é produzido pelo choque desse tendão contra as partes sólidas da goteira. Apresenta fibras musculares até a entrada do tendão e na goteira comum, ao passo que se dá ao contrário com o grande perônio. Estamos aqui, pessoal, no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, entrando no mês de junho de 1859. Continua um assunto bem específico, né, Renato? Falando sim, vamos lá. Processos da gota, né, e tudo mais. Enfim, vamos lá. O ruído é variável em sua intensidade e, com efeito, nele podemos distinguir diversos matizes. É assim que, desde o barulho estridente, que se percebe à distância, encontramos variedades de ruídos, de atritos, de serra e etc. Utilizando o método subcutâneo, fizemos incisões repetidas através do corpo do pequeno perônio lateral direito e no corpo do mesmo músculo do lado esquerdo de nossa doente, e mantivemos os membros imobilizados com o auxílio de um aparelho. Reunidas as partes, as funções dos dois membros foram restabelecidas sem qualquer traço dessa singular e rara afecção. Sr. Velpeau, os ruídos de que acabam de tratar o Sr. Jopé, em seu interessante comunicado, parecem ligados a uma questão muito vasta. Com efeito, observam-se esses mesmos ruídos em diversas regiões. O quadril, a espádua, a face interna do pé, frequentemente se lhe tornam a sede. Entre outros, vi uma dama que, auxiliada por certos movimentos de rotação da coxa, produzia uma espécie de música assaz manifesta para ser ouvida de um a outro lado do salão. O tendão da porção longa do bíceps braquial a produz facilmente ao sair de sua bainha, quando os feixes fibrosos que o retêm naturalmente se relaxam ou se rompem.
O mesmo acontece com o músculo posterior da perna ou com o músculo flexor do grande artélio, por trás do maléolo interno. Tais ruídos se explicam, como bem o compreenderam o Sr. Schiff e o Sr. Joubert, pela fricção ou pelos sobressaltos dos tendões nas ranhuras ou contra os bordos das superfícies sinoviais. Consequentemente, são possíveis numa infinidade de regiões ou na vizinhança de uma porção de órgãos, ora claros e bem audíveis, ora surdos ou obscuros, por vezes úmidos, outras vezes secos, variam, aliás, extremamente de intensidade. Perdão. Esperemos que o exemplo dado a respeito pelos senhores Schiff e Joubert levem os fisiologistas a se ocuparem seriamente com esses vários ruídos e que um dia eles deem a explicação racional dos fenômenos incompreendidos ou até aqui atribuídos a causas ocultas e sobrenaturais. Sr. Jules Cloquet, em apoio às observações do Sr. Velpeau sobre os ruídos anormais que os tendões podem produzir nas diversas regiões do corpo, cita o exemplo de uma moça de 16 a 18 anos que lhe foi apresentada no Hospital São Luís, numa época em que os senhores Velpeau e Joubert eram vinculados a esse mesmo estabelecimento. O pai da jovem, que se intitulava pai de um fenômeno, espécie de saltimbanco, esperava tirar partido da filha, exibindo-a publicamente. Anunciou que ela tinha no ventre um movimento de pêndulo. A moça estava perfeitamente conformada. Por um leve movimento de rotação na região lombar da coluna vertebral, ela produzia estalidos muito fortes, mais ou menos regulares, segundo o ritmo de ligeiros movimentos que imprimia a parte inferior do tronco. Esses ruídos anormais podiam ser ouvidos perfeitamente a mais de 25 pés de distância e assemelhavam-se ao ruído das antigas máquinas de assar carne. Eram interrompidos à vontade da moça e pareciam ter sua sede nos músculos da região lombodorsal da coluna vertebral. Vamos dar uma pausa aí, né? Nossa, que estrutura, né? Exatamente. Para poder repercutir ações à distância e tudo mais. Meu Deus, a gente vai lendo e vai vendo que realmente tem algo aqui profundo. Não é, Bill? São efeitos que o próprio corpo produz, né? Efeitos físicos propriamente dito, né? Exato. Da musculatura, na região óssea, né? Enfim. Que é bem específico aqui, né? Com certeza. Desculpem até a nossa falta de comentário acerca, porque realmente são temas específicos até para médicos falarem, né? Para o ortopedista. O ortopedista falar. Para o especialista na Exatamente, área. né? Com certeza. Renato, vamos lá? Vamos lá, então, né? Agora nós vamos entrar aqui. Este artigo, é isso? Extraído da Belle Medicale. Então, este artigo tirado de La Belle Medicale e que cremos dever transcrever na íntegra para a dedicação de nossos leitores e a fim de que não nos acusassem de querer evitar alguns argumentos, foi reproduzido com variantes por diferentes jornais, com epítetos forçados. Não temos o hábito de revelar grosserias. As deixamos à sua conta, nos dizendo nosso vulgar bom senso que nada se prova com asneiras e injúrias, por sábio que seja. Se o artigo em questão se limitasse a essas banalidades, que nem sempre são marcadas com o cunho da urbanidade e da civilidade, não as teríamos revelado, mas ele trata da questão do ponto de vista científico. Ele nos acabrunha por demonstrações com as quais pretende nos pulverizar. Vejamos, pois, decididamente se estamos mortos com o decreto da Academia de Ciências, ou bem se temos alguma chance de vivermos como esse pobre louco Fulton, cujo sistema foi declarado, pelo Instituto, um sonho oco, impraticável, o que muito simplesmente
privou a França da iniciativa da Marinha a vapor, a quem sabe quais as consequências que essa força, nas mãos de Napoleão I, né, poderia ter sobre os acontecimentos ulteriores. Não faremos senão uma curtíssima nota a respeito da qualificação de charlatão dada aos partidários de ideias novas. Nos parece um tanto arriscada quando se aplica a milhões de indivíduos que dela não tiram nenhum proveito, e quando ela alcança os cumes mais elevados das regiões sociais. Se esquece que o Espiritismo fez, em alguns anos, progressos incríveis em todas as partes do mundo, que ele se propaga não entre os ignorantes, mas nas classes esclarecidas, que conta em suas fileiras um número muito grande de médicos, de magistrados, de eclesiásticos, de artistas, de homens de letra, de altos funcionários. Pessoas às quais geralmente se atribuem algumas luzes, em um pouco de bom senso. Ora, as confundir no mesmo anátema e as enviar sem cerimônia ao manicômio é agir muito insolentemente. Mas, direis, aquelas pessoas são de boa fé, são vítimas de uma ilusão, não negamos o efeito, não contestamos senão a causa que lhe atribuís. A ciência vem de descobrir a verdadeira causa, a faz conhecer e, por isso mesmo, faz desabar esse alicerce místico de um mundo invisível que pode seduzir imaginações exaltadas, mas fiéis, né? Kardec vem falando aqui, o outro parágrafo é enorme, né, Bill? Sim, é muito grande, né? Bem grande. O Kardec vem falando aqui justamente das bases do Espiritismo, onde ele está apoiado. Sim, né? sim. E é algo que a gente precisa enaltecer sempre, né? Existe uma base sólida para isso, existe uma explicação, existe um porquê. Nada que foi feito, não é, sem o porquê, sem uma explicação da minha cabeça nem da sua cabeça. Sim. Não é? Muito pelo contrário. Vem de estudos, vem de trabalho, vem de pesquisa, vem da ciência. Valorização à ciência. Isso, valorização à ciência. Vem de toda a filosofia, vem dos livros, né? Que primeiro é o experimento, né? Sim. Aí vamos para a parte filosófica, Sim. não é isso? E o fenômeno, né? Sim, e o que os espíritos trazem aqui nesse relato são situações bem específicas de quem conhece realmente. Isso. Né? Isso. De espíritos que conhecem, sabem o que estão falando, por já terem sido médicos ou coisa parecida, né? Então ele está embasado, né? Embasado em aonde? Uhum. Na ciência. Né? Não numa questão religiosa propriamente dita, né? Isso, com certeza. Por isso mesmo que ele se apresenta naquela ordem, né, Bill? Exatamente. Ciência, filosofia e religião, religião por último, né? Sem dúvida, é atestado. Até porque é do interesse de Deus, é do interesse de todos que seja assim. E o que seriam os cientistas se não fosse Deus também por trás disso? Exatamente. Autorizando o conhecimento, a descoberta, não é? De determinadas situações, de determinadas coisas. Exatamente. Tá acabando, Bill. Tá chegando ao fim o programa, né? A gente leu bastante dessa vez, comentamos até pouco justamente por essa especificidade, mas semana que vem estaremos juntos mais uma vez aí, né? Sim, com certeza. Né? Bom final de semana a todos, sim, não é isso? Sim. Já ia trocando muita aqui. Paz, bom final de semana. Aproveitem bem o final de semana. Isso, com certeza. Muita paz a todos. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.